Então, como eu estava falando, eu acho que vocês percebem que o assunto não se encerra aqui, né? De elementos finitos. Não só a gente pode aplicar o método nas mais diversas equações diferenciais, né? Então, cada equação, cada tipo de equação vai trazer novos desafios. Vocês viram, a gente falou um pouco sobre geração de malha, né? Que é todo um universo também. A gente tem outros tipos de elementos triangulares, por exemplo, que eu não abordei. Tem elementos finitos descontínuos, tem uma série de coisas, né? Mas, como eu falei lá no início, o objetivo dessa disciplina não é sair falando um monte de coisa, não. A gente prefere focar, nem que seja num problema, tá? Mas a pessoa entendendo todos os passos, tudo que é necessário da gente fazer para poder achar o resultado. Esse é o grande objetivo, né, do curso. Primeiro, esse entendimento do todo passo a passo do método. Um segundo objetivo é fazer vocês programarem. Mesmo que, eventualmente, no futuro, vocês usem programas prontos, e não tem problema nenhum fazer isso, eu acho. Tem programas interessantes, programas gratuitos, inclusive, que dá para resolver alguns problemas. Não tem problema nenhum nisso. Mas, assim, eu só questiono um pouco quando a pessoa usa um programa, mas não sabe o que o programa está fazendo. Tá? Então, por isso que eu abordo, assim, bem o passo a passo, todas as contas que a gente precisa fazer para chegar no resultado. Para vocês entenderem o que está ali por trás, né? Por dentro de um programa, caso vocês usem. E treinando um pouco a programação, né, em particular a programação do método de elementos finitos, seria também legal se vocês, no fim, fossem capazes de fazer um programa por si só. Né? Então, daí que eu abordo um pouco a programação, as dificuldades, os testes que a gente tem que fazer, né, para a gente poder ter segurança de que o nosso programa está funcionando direitinho. Tá? Bom, então, a gente combinou, né, vocês vão fazer a última tarefa da disciplina, que é implementar a condição de contorno de fluxo, certo? E aplicar num problema prático, num problema real, e depois implementar o problema de elasticidade linear. Tá? Está toda lá no livro e tudo. Eu não vou deixar de dar assistência a vocês, como eu falei, né, nessa tarefa aí. Tá bom? A gente pode marcar, se vocês preferirem, encontros regulares, assim, a gente marca dia, horário, pode ser até esse mesmo horário da nossa aula. Mas, em termos de conteúdo mesmo, a gente encerra aqui. Tá? Às vezes, lá no PPGI, eu abro uma disciplina de tópicos especiais, alguma coisa do tipo, aí para aprofundar um pouco em algumas coisas de elementos finitos. Às vezes, isso depende da necessidade. A última vez já tem tempo, já tem um certo tempo que eu abri, porque o Gabriel, o Bruno... acho que você fez também, né, Mauri? Você fez também aquela disciplina, uma segunda disciplina de elementos finitos, você chegou a fazer? Acho que chamou tópicos de elementos finitos, né? Alguma coisa assim. Tinha uma galera, tinha gente do mestrado, doutorado, tinha umas 13 pessoas fazendo. Aí eu falei alguns assuntos, outros foram em forma de seminário, né, que os alunos apresentaram, tudo. Enfim, às vezes isso acontece dependendo da necessidade. Como só vocês duas, meninas, que vão, a princípio, trabalhar mais próximo disso, então, a princípio, não vou fazer numa disciplina formal, não. Né? Claro que vocês vão ter a disciplina de vocês de desenvolvimento, né, de pesquisa de tese e tudo, aí a gente acaba, de repente, falando mais alguma coisa. Tá? Bom, eu queria ouvir de vocês um pouco, né, quer dizer, passei para vocês todos os meus objetivos, né, acho que eu sempre deixei claro quais eram os meus objetivos com essa disciplina, mas eu queria saber um pouco a opinião de vocês. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês acham que pode melhorar. Eu acho que isso é importante para mim.
Quem começa? Professor, eu gostei muito, porque assim, eu não tenho muita noção de programação. Então, assim, o fato do senhor indo passo a passo, fazendo com a gente, ensinando cada código para que era necessário, como que fazia, me ajudou muito. Foi o que eu falei da outra vez. Eu acho que essa disciplina online foi a mais próxima de um contato presencial, daquela atenção presencial que a gente tem, né? Porque, não falando dos outros professores, é claro que não, que eu também sou professora, eu também faço isso. Às vezes a gente passa despercebido alguns detalhes que o aluno ele precisa muito daquela atenção. Então, para mim, me ajudou muito essa calma de explicar no material teórico, né, a teoria, e ir lá implementar. Esse ir e voltar, pelo menos para mim, foi muito significativo. Tá. Quem mais? Bruna Morim? Foi meu primeiro contato com online como aluna, né? E eu achei que fosse ser muito pior. Eu consegui acompanhar, acho que pelo que a Kellen falou, talvez se fosse uma outra disciplina ou dado de uma outra maneira, eu não tivesse conseguido me adaptar bem à rotina, mas ajudou bastante a forma que você foi conduzindo e o nível de reação é por conta das coisas que foram acontecendo do lado de cá mesmo. Mudança, tendinite, a gente acaba não conseguindo render tudo que queria. Uhum. Mas aí o problema ficou do lado de cá. Tá. Mauri, quer falar? Marcelo, eu gostei do curso, cara. E teve até um detalhe que eu observei dessa vez, eu acho que eu consegui entender melhor essa parte da montagem da F, que você vai observando o nó específico de cada elemento. E aí você entra com a contribuição só no nó que tem realmente alguma contribuição com a fronteira, né? Eu não tinha ainda percebido isso antes, eu não sei. Eu acho que eu fazia em todos os 4 nós do elemento e tinha que fazer só em 2, porque era só esses 2 que estavam na fronteira. Eu fiquei até lembrando que o último programa que eu te entreguei, você disse para mim assim, tem algum problema aqui, você fez uns testes, né, nos elementos, e aí sempre aparecia uma diferença lá na matriz. Você já conhece tanta matriz global que você estava identificando que tinha alguma coisa. Você pegava alguns elementos e olhava local, estavam corretos, aí outros não. Eu acho que foi justamente isso que eu errei. Agora que a gente passou ali, você falou, você entra com a contribuição da F só nos nós que tem influência, não são nos 4. Eu acho que era justamente isso que eu estou errando lá antes. Uhum. Caramba! É bom, né? A gente às vezes acha que já viu de tudo ali, mas não é sempre assim, né? Sempre tem eu acho que o conhecimento é adquirido em camadas, né? Não é à toa que no ensino fundamental e médio, né? Todo ano as pessoas repetem um pouco do que foi dado no ano anterior, né? Isso. Para vir reforçando tudo. Então, o método dos elementos finitos, ele exige vários. A gente juntar vários conhecimentos que a gente já tem, né? De cálculo, de álgebra linear, programação, estrutura de dados, a gente tem que ficar juntando essas pecinhas para poder entender o todo. Então, é natural que a coisa venha em camadas. Eu até costumo dizer que a primeira disciplina que eu fiz de elementos finitos foi na graduação, e eu não entendi, eu saí do curso, confesso que sem entender direito o que era o método. Eu falava muito em espaços, mas aquilo não entrou na minha, não entrou. Tá? E depois, estudando, eu fui, aí você vai completando, né, as camadas, você vai acrescentando uma camada em cima da outra, e até que a gente acaba aprendendo. Então, eu acho natural que, numa primeira visão, fique ainda um ponto ou outro, né, assim, um pouco mais complicado e tudo. Mas eu volto a dizer que o importante para entender o método é implementar. Eu acho que a implementação, ela completa esse ciclo. Tá? Só te interrompendo um pouquinho, mas sem querer te interromper.
essa forma também que você identificou de montar o programa, você monta o ciclo externo primeiro e depois a gente se prende mais para calcular a K local, né? A Isso. gente monta primeiro, essa ordem também faz toda a diferença, nossa. Eu tenho feito isso no último ano e meio, mais ou menos. Eu não fazia assim, eu ensinava a K local, depois acumular ela na global. Teve um ano que veio esse insight, falei, não, esquece isso, porque o pessoal da matemática, né, que são vocês, o pessoal que vem da matemática, tem muita dificuldade, e é natural isso, nessa parte de estrutura de dados, sabe, de como é que funciona a LG, como é que a gente relaciona uma matriz 4x4 com uma matriz que é N por N. Então, eu percebi muito essa dificuldade. Então, eu resolvi dar um foco maior nela, olhando para ela primeiro, né, em vez dessa ideia de colocar as matrizes locais todas iguais a 1, que aí a gente consegue enxergar na global o que está acontecendo, né? Existe uma relação com a geometria. Isso eu percebi que facilitou um pouco o aprendizado. Tá? A Bruna e a Kelly mais ou menos também comentaram, né, coisas parecidas, né, mas a Bruna foi mais específica, né, sobre Não, acho que as duas falaram sobre a forma, né, de ter encarado a disciplina, né, uma forma teórica e prática, a ideia é essa mesmo. Agora, Bruno e Kelly, vocês vão, a Kelly, que já está fazendo, já deve ter percebido, a Bruna vai perceber que tem disciplinas de perfis diferentes no nosso programa, professores com perfis diferentes, eu acho isso ótimo, né, não só a disciplina, claro que quando a gente fala de análise numérica, é uma coisa, tem um certo grau de multidisciplinaridade, né, tem matemática, computação, no mesmo assunto, né? Mas nós temos professores de perfis diferentes. Então, temos professores mais teóricos, com conhecimento teórico, matemático, assim, muito maior do que o meu. E aí eles abordam, né? Eles dão essas disciplinas mais teóricas e tudo. Então, Bruna, você vai acabar encarando isso, tá? Disciplinas que são teoria mesmo, matemática e tudo. Eu acho isso ótimo. Não, pelo contrário, acho que tem que fazer mesmo ter esse skill, né? Ter esse conhecimento, acho muito importante na área, Sim, né? sim, o que eu achei interessante é que, para mim, foi uma transição. Foi uma primeira experiência, e aí eu achei que foi o que poderia ter de melhor, para eu me ambientar com essa ideia, né? Porque eu não acredito que a gente consiga voltar para o próximo trimestre. Não, eu também acho que não. Eu acho que esse ano vai ser toda a distância, né? Pelo que a gente vê do posicionamento da UFRJ, que só depois que todo mundo tiver vacina, inclusive os alunos, então isso não vai acontecer tão cedo, né? Tem aí esse projeto de lei do governo querer proibir a proibição, né? Eles querem proibir a proibição de aula presencial. Mas não falam nada de aula remota. Eu acho que mesmo que passe essa lei, eu acho que as universidades, pelo menos, vão dar um jeito de contornar isso. Acho que a universidade tem autonomia para manter exato. Acho que o desespero é com relação à educação básica, porque as pessoas têm o hábito de fazer escola de depósito, né? Exatamente. É isso mesmo, é isso. Pronto, você já falou o que eu queria falar. É isso, exatamente isso. Então, eu acho que esse ano a gente não volta. Tá? Bom, muito bem. Então, meu convite para vocês é, assim, falar um pouquinho para a gente terminar, né? Terminar a disciplina. Vou falar brevemente sobre o problema transiente. Tá? Essa deixa eu ver, isso aqui não está funcionando, por quê? Agora tá. Peraí que eu tenho que abrir uma página em branco. Geralmente o problema transiente é o que mais aparece, né, Marcelo? A gente vai pegar as equações. Não, depende, cara. Que você que mais aparece? Não, isso não necessariamente. Pô, é engraçado, eu não tinha salvo a aula passada. Eita. A aula passada foi a aula 22, né? Eu não coloquei lá no... Aula 22. Eu não passei para vocês, gente, a aula 22. Eu acho que eu coloquei só o vídeo, né? Mas eu não coloquei as notas.
Ah, é. Tá? Tá bom. Entendi. Tá. Não tem problema, não. Então, vamos lá. E eu não estou compartilhando, né? Esse negócio do remoto, Bruno, ainda, eu não sei se vocês aí que dão aula também, se estão dando aula no remoto, mas eu ainda me confundo ainda um pouquinho. Rapaz, eu também. Guia já. Sim, Não é a nem. gente estava muito acostumado com o outro modelo, né? Menos Como aluno digital, também. né? Às vezes a gente responde com a cabeça aqui, ó. Até raciocinar. O que aconteceu comigo também. Tá, então vamos falar um pouco sobre o problema transiente. Tá? Por que um pouco? Deixa eu terminar aqui, problema transiente. O que é o problema transiente? É um problema que tem como variável independente o tempo. Então, esses problemas transientes são problemas de evolução no tempo, né? Então, por exemplo, você tem lá uma barra, vamos pensar, que é até o problema que a gente vai focar, né? Você tem uma barra, aí vamos supor que essa barra está a temperatura ambiente, de repente você diz o seguinte, olha, eu vou encostar essa ponta aqui num outro, sei lá, num metal que está muito quente, então vai ter um fluxo de calor aqui, tá? E aqui você fixa a temperatura, sei lá, uma temperatura diferente da temperatura original da barra. E você quer ver não só agora a distribuição final de temperatura, né? Você não quer ver só qual a distribuição de equilíbrio da temperatura, você quer ver a evolução ao longo do tempo. Né? No instante seguinte, como é que está a distribuição de temperatura? E depois, em cada instante de tempo. Tá? Então, você tem, esse é só um exemplo, você tem, por exemplo, também, você tem uma parede aqui, uma viga, você coloca uma força aqui, aplica uma força. Você pode querer saber só a posição final dessa viga, submetida a essa força. Ou você pode querer perceber essa viga evoluindo, né, ela se deformando ao longo do tempo. Tá? Isso tem diversos problemas. Então, a Maurício falou assim, que tem mais problema transiente? Eu não sei se é mais ou menos, eu acho que depende do que você quer. Tá? Equação da onda, mesma coisa. Você pode dizer, não, eu quero só a onda estacionária. Né? E não, eu quero a evolução da onda. Então, assim, tanto faz. Dependendo da necessidade, você vai resolver um tipo de problema ou outro. Tá? Então, só para a gente entender aqui um pouco sobre o que muda, né? Vamos pegar o problema do calor transiente unidimensional. Só por que isso? Primeiro, eu não vou fazer todas as contas, tá? Eu vou fazer só a conta da parcela que falta ser feita. Unidimensional só para ficar carregando na notação, tá? Então, para o nosso problema passa a ser escrito da seguinte forma: derivada de 1 em relação ao tempo, menos, vamos colocar aqui, pode ser alfa, é unidimensional, o xt igual a f de xt. Tá? E agora, a gente está considerando esse problema, vamos supor, no intervalo x entre 0 e 1, e o tempo entre 0 e um instante maiúsculo qualquer aqui. Tá? Então, a gente quer estudar, né, a evolução, a solução 1 ao longo do tempo, em que o domínio da geometria está no intervalo 0 a 1 e o tempo no intervalo de 0 a t. Tá?
As condições de contorno também são duas, né? São duas condições de contorno. Vamos considerar que, a gente não vai nem se preocupar com isso, mas vamos considerar zero. E, claro que agora a gente precisa, como parece uma derivada em relação ao tempo, a gente precisa de uma condição inicial. Essa condição inicial, nesse contexto da equação do calor, representa o quê? Representa a distribuição inicial de temperatura, que é dada por essa função U aqui, que logicamente depende só de x, né? Porque é a distribuição inicial, tá? Então, isso aqui é para todo t de 0 a t maiúsculo, quer dizer, a condição de contorno se mantém, e esse aqui é em todo o domínio da geometria. Tá? Falando um pouquinho sobre essa condição de contorno, aqui a condição de contorno está fixa, né? Tem problemas, e o Mauro Rincon, nosso professor do PPGI, né? Atualmente coordenador do PPGI, ele às vezes estuda problemas de fronteira móvel. O que seria isso? Esse domínio aqui, ele muda com o tempo, tá? Que tipo de problema a gente pode pensar nisso? Se alguém que toca violão, ou mesmo que não toca, já viu alguém afinar o violão, né? A pessoa tange a corda do violão e gira a cravelha. Aí muda o som, né? Então, o que ele está fazendo ali? Ele está mudando ali as condições de contorno. Você pode imaginar como se você estivesse segurando a corda e estivesse esticando ou liberando um pouco a corda, para mudar o modo de vibração dela e aí o som. Tá? Então, nesse sentido, nós estamos mudando aqui o domínio do problema, isso que a gente chama de fronteira móvel. Tá? Bom, o que a gente pode falar desse problema aqui do calor? Vocês vão reparar que essa parte aqui, eu vou até colocar a equação de novo aqui, só a EDO, no caso agora é EDP, né? Agora a gente tem uma EDP, que tem derivadas em x, em t, né? A função de duas variáveis, e tem derivadas nas duas variáveis. Bom, a primeira coisa que a gente pode observar é que essa parte aqui do problema é exatamente o EDO estacionária. Ou seja, é o que nós já vimos. Só que nós vimos aqui, né, nós vimos no domínio bidimensional, ok? Então, não tinha aqui a variável no tempo, né? Não tinha variável tempo, tinha variável x e y. Então, se a gente olhar para essas parcelas aqui e desconsiderar o tempo, nós temos, na verdade, a EDO que a gente já estudou. Então, essas parcelas aqui, pessoal, não muda nada, tá? Não muda nada. Tudo que a gente fez continua valendo. Por quê? Uma coisa importante a gente dizer que o método dos elementos finitos é para a discretização do domínio espacial. E apenas para isso. Então, o método dos elementos finitos, ele serve para a gente discretizar o domínio espacial, não o tempo. Ele não atua sobre o tempo, ele atua só sobre o espaço. Tá? Por isso que, dado um domínio qualquer aqui, né, domínio XY, aquele domínio que a gente viu, é por isso que a gente discretiza esse domínio. Tá? A gente discretiza o domínio aqui, faz a malhazinha de elementos finitos. Tá? Para poder resolver o problema. A gente não faz nada no tempo. Então, como é que a gente encara esse tipo de problema? Da mesma forma que a gente encarou o outro.
A gente vai considerar a nossa solução UH, agora como x e t, né? Se for bidimensional, é x, y e t. Não muda nada, tá? A diferença que a gente vai considerar agora é que a gente vai considerar a nossa solução aproximada como uma combinação linear, ainda das funções de interpolação, mas repara que as funções de interpolação, como eu falei, elementos finitos atuam no domínio espacial. Então, as funções de interpolação são funções apenas de x. Mas espera aí, a minha solução depende de x e de t. Então, onde é que vai aparecer t aqui nesse somatório? Vai aparecer justamente nos coeficientes. Então, no problema transiente, os coeficientes da combinação linear mudam com o tempo. Faz todo sentido. Tá? Então, quando a gente substitui essa expressão lá no nosso problema aproximado, né, ele vai... Vocês se lembram? A gente multiplica por v, integra, tá? Aí, o nosso u aqui, o h, a gente vai substituir por um somatório. E, gente, não se esqueçam que as integrais são em gama, ou seja, no espaço. Então, o que vai acontecer com coeficientes? Os coeficientes podem sair da integral. E o que vai aparecer aqui? O que nós já conhecemos, o que nós já fizemos em sala. Eu estou mais falando do que escrevendo propositalmente. Eu estou na torcida aqui de que vocês estejam imaginando tudo aqui que eu estou falando. Vocês estão conseguindo imaginar? Estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Estão entendendo? Sim. Acho que sim. Tá? Então, vamos lá. O que eu quero dizer? Que, dado um problema desse, vocês vão considerar isso aqui, tá? Por que o coeficiente aqui depende do tempo? Bom, alguém tem que depender do tempo. Como o elemento finito só atua no espaço, então as minhas funções de interpolação só dependem de x. Quem tem que depender do tempo, da variável tempo, são os coeficientes. Beleza, substitui isso lá na formulação fraca, e a gente vai ter essas parcelas aqui, essas duas parcelas, da mesmíssima forma, tá, que a gente fez antes. Só que a única diferença é que ao invés de aparecer CI, vai aparecer CI de T. Não vai mudar nada. Tá? Então, nessa parte aqui, eu vou até colocar em azul, essa parte em azul claro aqui, essa parte vai nos levar ao mesmo KC, só que agora C depende de T, igual a F. Da mesma forma. Ok? Tá bom? Só que agora, como eu falei, os coeficientes dependem do tempo. E essa outra parcela aqui? Vamos olhar para essa outra aqui. Ela é a novidade da equação, de fato. Tá? Ela, de fato, é a novidade. O que a gente tem ali, então, é a derivada de U em relação a T. Então, qual é o passo a passo que a gente faz dos elementos finitos? A gente multiplica. Vou fazer aqui tudo com uma notação bem frouxa, tá? A gente multiplicou por V. Certo? A gente integra em ômega. Mesma coisa. A gente faz a mesma coisa. Tá certo? Olha, tem um T aqui ainda, tá? Bom, aí a gente... repara que aqui as condições de contorno são
são homogêneas, então não vou me preocupar em fazer aquela mudança de variáveis para a função W, tá? Se fosse não homogêneo, eu teria que fazer. Ou seja, V e H são o mesmo espaço, né? Tanto as minhas funções de tripulação quanto as candidatas à solução são todas no mesmo espaço, então, e é de fato um espaço vetorial, não preciso me preocupar com isso, tá? Então, não vou fazer mudança de variável nenhuma, só para a gente entender o que está acontecendo. Aqui é X e aqui é T, tá? Bom, aí a gente vai fazer, né? Em algum momento, a gente faz o T de xt aqui. Repara que V depende só de x, tá? Aí a gente vai usar as funções da base, tá? Então, φ são funções da base, agora de VH, né? Do subespaço de dimensão finita. Bom, e agora a gente usa o fato de que a nossa solução é uma combinação linear de funções da base. Bom, aqui de novo, a integral é no espaço e aqui eu tenho a função do tempo. Então, eu posso tirar isso aqui, fica somatório, j de 1 até n, de cj de t, certo? Aí eu vou representar aqui φj, φ. Tá? Esse símbolo aqui está representando a integral, vou colocar aqui, onde esse φ, φj, esse produto interno aqui, é simplesmente a integral em ômega de φi vezes φj. Repara que esse operador aqui, nós já calculamos isso no problema bidimensional, se lembra? Se lembra dessa integral aqui? Integral de φ vezes φj? Sim, sim. Aonde é que ele aparece? A integral de φi, φj. Não é a integral das derivadas, não. É a integral do produto das funções. Na K, né? Na montagem da K. Não. Na aula passada eu fiz a mesma pergunta e você respondeu a mesma coisa. Aparece aonde? Então é na F. Na F. Na F, quando a gente calcula quem? A influência da função F, dado do problema. E a gente viu na aula passada que aparece também na condição de contorno de Newman. Tá? Então, só que na condição de contorno de Newman, a integral é na fronteira. Essa é a diferença. Tá? Mas esse termo aqui, exatamente como está aqui, ele aparece no cálculo da F. Então, vocês sabem calcular isso. Tá? Então, o que a gente obtém no final das contas? Deixa eu colocar mais uma página aqui. No final das contas, a gente vai obter... Então, a gente vai obter o seguinte. Somatório, j de 1 até n. Vou colocar nesse formato aqui, ó. Φ, φj, cj de t. Tá? E o restante que a gente já tem. Repara que essa outra parcela aqui já me gerou isso aqui, ó. Tá? Então, já me gerou uma matriz K, que vocês já sabem qual que é, vezes C de T igual a F. Bom, aí o que a gente faz? A gente vai dar um nome para esse cara aqui, que é o nome que a gente deu lá no nosso programa, que é M. E aí a gente percebe que a gente tem, então, aqui, com esse somatório, o produto de M por esse vetor. Então, a gente passa a ter aqui M, C... desculpa, gente. Desculpa, peraí que eu
uma falha imensa aqui, uma falha imensa minha. Aqui não é derivada em relação ao tempo? Não é derivada em relação ao tempo? Aqui, ó. Então tem que aparecer a derivada aqui no C. Tá? Por que isso? Acabei confundindo vocês. Vamos voltar. Vou voltar. Aonde que está o somatório? Onde que eu fiz? Eu disse que. Aqui mesmo. Então, que a gente. Quem que vai ser a derivada de U em relação ao tempo? Repara que φ depende só de x, então nesse contexto é uma constante. Então vai ser simplesmente eu derivar esses coeficientes aqui. Então, para a gente, como já tem um índice I aqui, a gente representa a derivada no tempo com esse pontinho aqui sobre a letra. Tá? Então, derivada de relação ao tempo é C pontos. Sempre na física, na engenharia, na matemática, o ponto representa a derivada no tempo, tá? Então, aqui, ó, aparece um ponto aqui, aparece um ponto aqui, tá? E no fim das contas, vai aparecer um ponto aqui e um ponto aqui. E o restante que a gente já fez. E o que é isso aqui? Bom, agora, repara que a variável é esse vetor C, é o vetor dos coeficientes. Esse vetor dos coeficientes, né? Seria isso aqui, um C1 de T. São todas funções do tempo. Tá? Então, o que a gente obteve aqui? Primeiro que isso é uma EDO. Que a única variável independente agora é o tempo. Por quê? A variável x, eu usei elementos finitos. Eu discretizei o espaço, então sumiu a variável x. Sobrou a variável t. Que elementos finitos não atua sobre o tempo. Então, sobrou o t. Então, o que a gente tem aqui é uma equação diferencial ordinária. Na verdade, não é uma, né? São várias. Então, nós temos, na verdade, um sistema de EDO. Se a gente olhar para o nosso problema, né, é um problema de valor de contorno e inicial, a condição de contorno, ela é usada, ela aparece, ela surge, ela é usada na discretização por elementos finitos. Essa outra aqui não. Essa outra aqui sobrou, né? A gente não usou ela para nada. Então, a gente tem a condição inicial C em 0 dado por um vetor, sei lá, um vetor lá C1, C2, até Cn. Esse vetor a gente conhece. O que representa esse vetor inicial no nosso problema? São as temperaturas iniciais, né? Temperatura em que a barra estava nos nós da malha. Pronto, então a gente chega a esse sistema de EDO, MC ponto mais KC igual a F, queremos determinar C, né? E a condição inicial que C em 0 é dado lá, sei lá, um vetor qualquer. Bom, aí nesse contexto, pessoal, estamos não mais em elementos finitos. Nós estamos em quê? Em diferenças finitas. Tá? Quando eu falo de diferenças finitas, eu estou sendo mais amplo, né? Pode ser método de Euler. Pode ser o método de Euler mais simples que tem, pior também, né? Mas simples. Pode ser um Runge-Kutta. Provavelmente vocês estudaram isso em cálculo numérico, né?
E tem outros métodos, né? Tem a família dos tetamétodos, tá? Que o livro até aborda, mas eu recomendo também uma leitura, eles chamam de, vou colocar aqui uma observação, é o método trapezoidal generalizado. Tá? O nosso livro de referência, aborda ele assim, de uma forma mais simplificada, mas se vocês quiserem, podem dar uma olhada no livro do Hughes. Tá? Bom, e aí, o que é isso? Isso é uma família, na verdade, de método, né? Família, vou até colocar aqui, família, porque essa família depende de um parâmetro θ, e de acordo com o valor que você dá para θ, você obtém, por exemplo, Euler avançado, você obtém Euler atrasado, e você obtém, por exemplo, Crank-Nicolson. Tá? Que é o ideal aqui. É o método de ordem 2, não sei o que, estável. Você faz nesse caso aqui, você usa um parâmetro θ igual a meio. Tá? Então, eu estou falando aqui as coisas bem em linhas gerais. Tá? Esse aqui é o ideal. Porque o que eu quero que vocês entendam? Entendam que para resolver esse problema, boa parte vocês já têm isso pronto. A única coisa que vocês deveriam fazer, calcular M, que vocês já sabem calcular. Aí é um M global, né? Vocês sabem calcular local, vai carregar também numa matriz global, e depois aplicar algum método que vocês aprenderam lá em cálculo numérico, ou que a Kelly, por exemplo, viu. Você já fez a disciplina, né, do Daniel, justamente sobre isso, não é, Kelly? Sim. Então, a Kelly viu, Bruna, você vai ver, em breve vai fazer uma disciplina também que vai aprender a resolver esses problemas. Ok? Ok. Tá? Bom, deixa eu fazer uma última observação. Cadê o cursor? Está aqui. Deixa eu fazer uma última observação. Às vezes, a gente tem um problema transiente. Como é que eu vou explicar isso? Isso eu nunca vi escrito. São coisas... Não, o problema físico, ele evolui no tempo. Tá? Mas a gente consegue, dado o nosso interesse, né, o que nós queremos na solução, nós podemos desconsiderar o tempo no nosso problema. Então, vamos lá, vamos pensar no calor ainda. Né? Então, é o T, xt, menos alfa UXX, xt igual a F. Tá? Esse é o nosso problema. Tá? Imagina o seguinte, imagina que a gente tem lá uma barra, toda a temperatura ambiente, vamos dizer 23 graus, e eu faço o seguinte, olha, eu vou nessa extremidade aqui, eu vou colocar aqui uma temperatura T1. E eu não estou interessado na evolução da temperatura ao longo do tempo. Eu quero saber só qual vai ser a distribuição final de temperatura. Muito bem. Aplicamos o problema, então, sem essa parcela e descobrimos a distribuição final. Tá? Coisa que a gente já fez. Aí, agora a gente faz o seguinte, não, agora eu não quero, agora a temperatura subiu de novo. Agora a temperatura T2. Ela mudou. Qual vai ser a distribuição final agora? A gente vai resolver um outro problema estacionário. Sem o tempo. Eu não quero evolução, quero só
temperatura final, distribuição final. Beleza, cheguei à distribuição final, né? Não quero mais T2, agora quero com essa extremidade aqui com a temperatura T3. De novo, vamos resolver um problema estacionário, sem o tempo, para descobrir a distribuição final, dada essa condição de contorno aqui. Ah, não, mas agora eu quero um T4. Eu acho que vocês já entenderam o que está acontecendo. Eu estou mudando. O meu problema está mudando com o tempo. Só que o tempo não é importante. Porque não me importa quanto tempo vai levar até chegar na temperatura estacionária, a temperatura de equilíbrio. Não me importa. O que importa é só a temperatura de equilíbrio para cada carregamento que eu dou. Esse é um tipo de problema que a gente resolve fisicamente, um problema que tem uma evolução no tempo, só que sem a gente se preocupar com a variável tempo. Tá? A mesma coisa a gente pode pensar no problema de elasticidade. Então, se eu tenho uma barra aqui e estou aplicando uma força, o que a gente espera ver? Essa barra vai fazer alguma coisa assim. Nossa. Deixa eu melhorar isso aqui. Ela vai fazer uma coisa assim. Tá? Dada a aplicação dessa força. Ok? Se a gente fosse olhar a evolução disso no tempo, você teria uma barra, né? A barra inicial, depois a barra viria um pouquinho, depois a barra viria um pouquinho mais, depois a barra viria um pouquinho mais, e mais, né? Ela vibra aqui. Ela vibra, ela fica vibrando, porque na verdade é uma equação da onda, vai aparecer uma derivada segunda aqui. Tá? Mas eu não quero isso, não é do meu interesse ficar olhando se está oscilando, se está vibrando, não quero. Eu quero só a posição final em cada carregamento. Então é como se fosse, imagina uma pessoa colocando saco de cimento em cima de um carro. Tá? Então a gente pode pensar a altura do carro, né? Você tem um sistema aqui de mole amortecedor do carro, e ele coloca um saco de cimento. Aí, esse negócio aqui vai se deslocar. Então, vai ficar um pouquinho mais para baixo. Tá? Um saco de cimento aqui. Depois, você coloca outro saco de cimento. Eu não quero ver isso abaixando. Eu não quero saber em cada instante qual é a altura do caminhão. Não me interessa. Só me interessa a altura final, com 2 sacos. Agora eu vou colocar mais um saco, eu quero a altura final com 3 sacos de cimento. Então, é outro exemplo que a gente está resolvendo um problema de evolução, mas ele não tem tempo. Então, ele não é chamado de problema transiente, porque não existe a variável tempo. Mas é um problema de evolução. A gente vai ver a evolução da temperatura ou do deslocamento, né? Dados carregamentos. Qual é o passo de tempo daqui para cá? Quanto tempo levou? Não me interessa. Eu posso ter colocado um saco de cimento por segundo, um saco de cimento a cada dia, não me interessa. O que me interessa é que esse ΔT aqui, ele é grande o suficiente, para eu esperar cada uma dessas condições aqui serem estacionárias. Ou seja, elas não vão ficar se vibrando. Estão entendendo o que eu estou falando? Porque se eu jogo... Pensa, você joga um saco de cimento no porta-mala de um carro, né? O carro dá aquela balançada. Depois ele para. O que estou interessado é assim, ele parou. Mas ele parou em que altura? É isso que eu quero. Eu não quero ver o carro balançando. Não tem interesse isso ao resolver meu problema. Então, o que você considera? Você tira o tempo da equação e você vai colocando um carregamento depois do outro. Mas sempre com a seguinte premissa. Olha, eu não sei qual é o intervalo de tempo que eu estou carregando o carro. Mas ele é grande o suficiente para o carro chegar no estado estacionário. Ou seja, se o carro está vibrando ainda, eu não posso colocar outro saco de cimento. Eu tenho que esperar ele parar para poder colocar o segundo saco de cimento. Em relação à temperatura, é a mesma coisa. Você muda a temperatura no extremo, né? Ou está havendo uma geração interna, não sei.
Mas se mudou aqui, vai mudar a distribuição de temperatura. Eu não quero ver a evolução. Não me interessa a evolução. Me interessa, tá bom, qual foi o ponto de equilíbrio? Então, entre um tempo e outro, também tem um ΔT grande o suficiente para a gente poder dizer o seguinte, olha, não me interessa o que está acontecendo no meio do caminho. O que me interessa só é a configuração final. Tá? Então, deu o carregamento, não sei, não, vou dar outro carregamento, mas assim, não me interessa o ΔT. É grande o suficiente para aquele carregamento chegar, levar a distribuição para o equilíbrio. Aí você põe o segundo carregamento. Então, assim, nesse tipo de abordagem, não tem tempo no seu problema. Não é uma preocupação. Você vai resolver sempre problemas estacionários, um a cada carregamento de tempo. Tá? Então, a maioria, quando você falou assim, a maioria dos problemas é transiente. Mais ou menos. Depende do que você quer. Tá? Depende muito do que você quer. Então, estou te mostrando aqui, a gente pode resolver problemas de evolução, ou seja, a coisa vai mudando ao longo de um tempo imaginário, de um tempo entre aspas, sem ter tempo na equação. Captou? Entendi. Tá? Então, no caso particular aí das meninas, muito provavelmente elas vão resolver o problema elástico dessa forma, né? Colocando carregamentos. Um exemplo, né, de uma coisa real que a gente trabalhou recentemente é, por exemplo, no estudo da rocha sal. A rocha sal é a rocha onde tem o petróleo brasileiro, boa parte do petróleo brasileiro, né? Então, imagina aqui um domínio. Vou colocar aqui uma fronteira aqui entre essas duas coisas. Aqui em cima é sedimento e aqui embaixo é a rocha sal. Tá? Isso, pessoal, imagina assim, há 100 milhões de anos atrás. Leito marinho da costa brasileira, 100 milhões de anos atrás. Tá? O que é o sedimento? É tudo, por exemplo, que um grande rio levou para a costa. Areia, rocha, animais mortos, vegetais, galho, né? Um monte de coisa. O que acontece? O sedimento é mais pesado. Vou colocar assim, é mais pesado que o sal. O que acontece quando se coloca uma coisa mais pesada em cima de uma coisa mais leve? Você já deve ter visto, por exemplo, filme, videozinho com óleo aqui e água aqui em cima. O que acontece? É uma troca, certo? Uma troca de posição. Vocês devem já ter entrado numa piscina, no mar, e soltado ar pelo nariz. O que acontece? Sai aquela bolha, sai até nesse formato assim, né? E ela sobe. Né? Aqui é ar. Aí ela sobe. Por quê? Porque ela é menos densa que a água. Então ela vai subir. Tá? Nessa troca aqui de óleo com água, se vocês olharem de perto, verem vídeo, tem muito vídeo na internet sobre isso, o óleo faz isso aqui também, mais ou menos o mesmo formato aqui do ar. Tá? Ele vem por aqui, enquanto a água vem por aqui. Pensa uma bomba que caiu, né? Como a bomba de Hiroshima, ela bate aqui, e o que acontece? Aquele ar quente e logo mais leve, ele sobe. Ele sobe e ele tenta, como se fosse entrar no ar mais denso, que é o ar frio, e aí ele começa a fazer o quê? Que eles chamam de cogumelo atômico. Né? Toda explosão tem esse formato. Pessoal, aqui, mesmo sendo sólido, acontece a mesma coisa. O sal começa a fluir para dentro do sedimento. Começa a fazer um cogumelo, que eles chamam de domo de sal. Tá? Então, a gente fez essa simulação ao longo, assim, seria uma simulação que no tempo real seria na casa de 100 milhões de anos.
Ao longo de 100 milhões de anos, houve essa formação do domo de sal. Então, vamos lá. Faz sentido num problema desse eu colocar um problema, resolver um problema transiente? Gente, 100 milhões. Eu teria que fazer muito cálculo. Não me interessa isso. Então, o que a gente faz? A gente dá um carregamento, espera ele chegar no ponto de equilíbrio, dá outro carregamento, espera ele chegar em ponto de equilíbrio, e aí vai. Então, cada carregamento, né, fazendo o desenho do sal, que estava assim, aí ele, no primeiro passo, ele faz isso, no segundo passo, ele faz isso, no passo seguinte, ele faz isso, no passo seguinte, ele faz isso. Então, você vai estudando que é a evolução, mas tem o tempo? Não tem o tempo no problema. Tá bom? Então, Mauri, respondendo a sua pergunta, assim, a gente não pode dizer que existe mais problemas transientes que menos problemas transientes. Existe o interesse. O que você quer, né, resolver? Qual problema você quer resolver? É isso que existe. Aí você vai modelar de acordo com a sua necessidade. Entendi. Tá? Inclusive, agora a gente está fazendo a reformulação do curso de graduação de informática, e vai ter toda uma linha, né? O aluno que quiser seguir uma linha mais matemática, né? Mais de métodos numéricos, análise numérica, vai passar, por exemplo, por problemas, por disciplinas de modelagem. E aí a gente vai falar esse tipo de coisa, por exemplo. Isso aqui que eu estou falando para vocês nem é elementos finitos, é modelagem, entendeu? É como a gente encara o problema, como é que a gente pega o problema real e representa ele num problema matemático, para depois vir com o método para resolver. Beleza? Beleza. Pô, é muito interessante isso, cara. É muito bacana, né? Eu sempre gostei, desde a minha graduação, sempre gostei muito dessa parte de modelagem. Eu no ensino médio pensei em fazer física, mas eu achei demais. Aí quando eu resolvi ir para computação e vi que tinha isso, eu falei, não quero mais a computação, vamos dizer, computação pura, não. Eu quero essa coisa. E desde então a gente, né, vem estudando isso. Bom, eu queria saber de vocês agora se vocês têm alguma pergunta para fazer, se ficou alguma coisa assim que vale a pena. Claro que fica, né, nem tudo aqui, eu entendo isso, reconheço que não dá para dizer assim, eu entendi tudo. É complicado isso. Mas vocês querem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Porque assim, eu não pretendo falar mais nada, não, da disciplina. Agora está com vocês. Agora a bola está com vocês. Que é vocês implementarem aquela parcela lá da condição de Newman. E fazerem também o restante do trabalho. Se vocês quiserem, eu posso colocar também como um item. Eu acho que eu coloquei, né? No trabalho, eu coloquei um item transiente, não coloquei? Olha que eu não lembro do trabalho. Eu estava com ele aberto aqui agora e não tenho certeza. Deixa eu ver. São três Gente, a cabeça anda... Minha cabeça, análise numérica. São três, né? Deixa eu abrir aqui. Atividades. Tá, transmissão de calor por condução. Tá, esse é estacionário, mas vocês vão ter que implementar a condição de Newman. O transiente, está aqui sim. Não. O item 2, não é? Não, eu coloquei transiente, não, mas não necessariamente, não. Não é, não. Eu acho que eu ia colocar transiente, acho que eu misturei o título com o enunciado, entendeu? Não, tá mal escrito isso aqui.
Tá, a temperatura mantida constante igual a temperatura do fluido. Tá, então esse aqui é o item 1. Então, resolver, tá? Não, vou colocar para editar aqui, peraí. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Vamos lá. Então vamos lá. A primeira questão, problema de transmissão de calor por condução, por geração interna. Tá, repara que U depende só de X, então é estacionário, tá? Problema estacionário, aqui é a solução estacionária, é a solução de equilíbrio final, tá? Então, vou mudar aqui de presente para cima, resolver o problema sem considerar a simetria, tá? Esse aqui não resolve o problema sem considerar a simetria. Ah, tá, gente. Não, tá tudo errado isso aqui. Gente do céu. Utilize o método administrativo para resolver o problema A e compare seu resultado com a solução analítica acima. Tá, esse é estacionário, tá? O problema, tensão de calor estacionário. Vamos deixar isso aqui claro. Estacionário. Esse aqui, resolva o problema de calor acima, resolva o seu problema de calor. Resolva o problema sem considerar simetria. Neste caso, o comprimento é C2L e condição de contorno de Dirichlet, dado por... Tá, esse aqui é só para vocês compararem um resultado com o outro. Ah, eu vou mudar esse enunciado. Não vou mudar agora, não, mas eu vou mudar, tá, gente? Eu não vou fazer... Não vou torturar vocês fazendo isso agora, não. Eu vou mudar aqui, depois eu mudo, vocês vão ver lá direitinho, tá bom? Muito bem, eu encerraria por aqui. Vocês têm alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? As dúvidas vão aparecer quando a gente estiver fazendo efetivamente isso. Exatamente. Com certeza. Exatamente. Então, olha só, eu sugiro a gente podia marcar ou terça ou quinta. A princípio, vamos pensar uma vez por semana. Se vocês precisarem, a gente se encontra terça e quinta, às 10 horas. Tá? Kelly, eu sei que você, acho que ainda está enrolada com outra disciplina e tudo, mas olha, esse meu trabalho não quero que demore em entregar. Tá? Tá bom, pessoal? Não é para demorar. Tá, é para cair de cabeça e fazer, porque senão vocês vão ficar deixando, né? Vai ficando mais longe das aulas, e aí fica um pouco complicado. Por sorte, as aulas estão gravadas, vocês vão poder assistir de novo, ou até me perguntar, não tem problema. Bom, hoje é quinta. Vamos nos encontrar na terça, então? Terça-feira. Terça-feira? Mas eu já quero com alguma coisa aí. Sabe? Então, essa primeira semana seria melhor na quinta, não? Vocês que sabem. Que aí dá mais um tempinho pra gente, porque eu, pelo menos, estava conversando com a Bruna. Eu tô terminando essa parte do finalzinho da matéria, né? Botando em dia, assimilando algumas coisas que ficou para trás para poder pegar no trabalho. Então, eu acho que na quinta, como para a gente já começar a discutir o trabalho em si, seria melhor. Sem problema. Sem problema. Vou marcar aqui, então, quinta-feira. A Mauri, aproveitar, me passa seu número para a gente ir conversando, eu, você e a Bruna, a gente ir trocando algumas ideias antes da aula. Ok. E aí eu faço um grupo no WhatsApp e a gente vai conversando. Então, olha só, quinta-feira, às 10 horas. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá. Aí nas outras semanas, se precisar, a gente vai terça e quinta, mas aí essa pra gente conseguir já ir trabalhando alguma coisa, é melhor na quinta. Tá, então eu coloquei aqui no chat, tá? O telefone. Show, vou anotar aqui. Daqui a pouco eu te chamo lá. Tá bom.
Bom, então tá, pessoal. É isso. Eu vou ajeitar aqui ali o enunciado do trabalho. Bom trabalho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E vamos fechar o ciclo de aprendizado agora fazendo o trabalho. Tá bom? Tá, beleza, Marcelo. Beleza, professor. Muito obrigada. Obrigada, hein? Até quinta, então. Até a próxima quinta. Até quinta, Marcelo.